Olá a todos, olá a todas. O tema da aula de hoje é Segundo Reinado, tá? Então, pessoal, quando a gente fala sobre Segundo Reinado, a gente tem que lembrar que o Brasil ele vem de uma fase extremamente conturbada, que é o período regencial, tá? Então você vai ter toda aquela questão da regência trina, da regência una, tá? As diversas revoltas que vão acontecer, né? A cabanagem, a sabinada, a balaiada e etc, etc. E o Segundo Reinado, ele vem acompanhando esse tipo de questão, tá certo? Tanto é que o Segundo Reinado ele vai começar aqui em 1840 e ele só vai terminar lá em 1889 com a proclamação da República. Bom, então quando a gente fala sobre o Segundo Reinado, a gente tem que lembrar que ele iniciou com um golpe, conhecido então como o golpe da maioridade. Esse golpe da maioridade nada mais e nada menos foi do que um golpe ministrado então pelos liberais e depois com o apoio dos conservadores, justamente para defender essa coroação, tá certo, de Dom Pedro II, mesmo ele com a idade incompleta segundo a Constituição de 1824. Tá aí o golpe. Porque a Constituição previa determinada idade, né? Então ele tinha que ser maior de idade para que ele pudesse então ser coroado. Mas com 14 anos, 14 para 15 anos ali, ele é coroado, tá certo? Então os liberais, e também depois com o apoio dos conservadores, percebem então que a estabilidade política não estava interessante, que haviam muitas revoltas, então eles decidiram fazer alguma coisa, eles decidiram se mexer, tá? Então, justamente, tá certo? Aqui eles ministram esse golpe, tá? Para manter tanto a unidade territorial quanto manter os seus interesses, tá? Então, essa elite, esse grupo político percebe que apenas o Dom Pedro II deveria então ter pulso, deveria então ter controle sobre essa sociedade, evitando assim, né, outras questões, né, evitando novas revoltas ou, tá certo, a perda territorial de determinada parte, etc, etc. Esses interesses aristocráticos é justamente os interesses dessa elite. É o interesse, então, ruralista, é o interesse, então, em se manter no poder, em se perpetuar no poder. Tá? Tranquilo? Então, obviamente, tá certo? Em julho de 1845, com 14 para 15 anos ali, como a gente estava falando, tá certo? O Dom Pedro II, ele é coroado imperador do Brasil. E é aí que você tem todo um imbróglio, tá certo? Então você tem toda uma questão da política interna brasileira, por exemplo, ela vai ser trabalhada em cima desse adolescente, tá? Que obviamente vai se firmar no poder pouco a pouco até a proclamação da República, tá? Então, já que a gente começou a falar sobre a política interna, então vamos observar outros pontos interessantes disso, tá? Então vamos ver dois pontos interessantes dentro da política interna, que é justamente as disputas partidárias e as revoltas liberais. Mas vamos começar aqui pelas disputas partidárias, tá? Então aqui, pessoal, você tem dois grandes grupos, os liberais e os conservadores. Você tem, então, dois grandes grupos conhecidos popularmente como os Luzias e os Saquaremas, tá? Então você tem aqui dois grupos com interesses distintos. Esses grupos, então, obviamente, irão se degladiar dentro das eleições. Em 1842, você vai encontrar aqui a eleição do cacete, onde os Luzias, os liberais, impediram com que os eleitores dos conservadores chegassem até a urna. Então, por isso é a eleição do cacete. Porque aqui, pessoal, é soco na cara, dedo no olho, chute na canela, cotonete molhado, xingamento de mãe, tá certo? Joelhada na barriga. A coisa foi feia ali, tá? Justamente para impedir com que esses eleitores dos conservadores chegassem até as urnas para, obviamente, não votar nos conservadores. Então, é óbvio que depois dessa manobra, depois dessa estratégia, tá certo? Você terá a vitória dos liberais. Entretanto, todavia, quiçá, pessoal, o imperador acaba acatando as reclamações dos conservadores, acaba então percebendo que essas eleições não são interessantes, tá certo? Não é algo legal, tá? Nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista ético, e acaba cancelando essas eleições.
tá? O que vai gerar uma grande revolta, mas calma que a gente já fala sobre ela, tá? Depois dessas eleições, obviamente, houve outro sistema eleitoral, tá certo? Houveram outras eleições, aonde, agora sim, os conservadores acabaram ganhando, tá certo? E se tornando a maioria dentro ali do parlamento brasileiro, tá certo? Fazendo, então, a base do Dom Pedro II, tá? Que, obviamente, percebeu que o país necessitava de reformas, necessitava então de medidas diferentes das quais já haviam sido realizadas. Então ele propõe essas diversas reformas, mas são reformas de fachada. São reformas então que no texto, na primeira olhada, né, que você desce por cima da lei, você ia perceber que era uma lei liberal. Entretanto, todavia, eram medidas centralizadoras. Eram medidas, então, que deixavam cada vez mais fechado o sistema político, onde Dom Pedro II tinha cada vez mais poder em suas mãos. Vi de exemplo o parlamentarismo brasileiro, que também é conhecido como parlamentarismo às avessas, porque ele funciona ao contrário de um parlamentarismo normal. Dentro do parlamentarismo normal, há as eleições, tá certo? Então as pessoas escolhem os ministros e os ministros, por sua vez, escolhem o primeiro-ministro. O chefe, então, do Poder Executivo, enquanto os outros ministros são do Legislativo, esse primeiro-ministro ele vai conduzir aqui a nação ao lado, tá certo? Do rei, ao lado da rainha. Entretanto, a rainha, o rei, dentro do parlamentarismo normal, não tem força política. A força política está na figura do primeiro-ministro. No Brasil, por funcionar ao contrário, às avessas, tá? Então quem tinha esse poder era o imperador. Haviam as eleições, esses ministros eram eleitos e quem escolhia o presidente do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, era o Dom Pedro I, o Dom Pedro II. Então olha só que interessante. É óbvio que, dentre daqueles ministros que foram escolhidos, ele vai escolher aquele que é mais próximo a ele. Ele não vai escolher um opositor. Ele não vai escolher alguém que tenha alguma rincha, algum ranço dele. Mas jamais que ele vai fazer isso. Tá? Então, obviamente, ele vai escolher ali quem ele acha que tem que ser e, na primeira escorregada, na primeira pisada de bola, ele tira esse cara, pega outro e assim sucessivamente. Tá? Então não existe uma oposição, não existe assim, eu vou disputar contra o imperador. Não tem como. Aliás, na época, existia uma frase que é falando assim, o rei ri, reina e rói. Reina, porque ele tem a figura, então, ali de ser o rei, o imperador no caso, ele rói o sistema político e explora a população e ele ri de toda essa situação. Tá? Então, na medida em que ele vai criando esse mecanismo, na medida então que ele vai colocando esse mecanismo em prática, ele vai centralizando cada vez mais esse poder. Ele vai detendo cada vez mais esse poder. Tá? E por fim, pessoal, ele vai criar o Ministério da Conciliação, que é justamente o ministério onde ele acaba agradando gregos e troianos, ele acaba então agradando tanto liberais quanto conservadores, justamente para que ele possa, óbvio, tá certo? Controlar toda essa situação, eliminar a oposição e etc, etc. Falando em oposição, os liberais sempre foram oposição. Lembra lá das eleições do cacete, em 1842, que foram canceladas? Eles fizeram as suas manifestações, eles fizeram a sua revolta aqui contra esse cancelamento. Uma outra revolta feita por esses liberais foi justamente no ano de 1848, aqui na Revolução Praieira, tá certo? Contra o presidente do estado ali, tá certo? O presidente de Pernambuco, que acaba aqui, tá certo? Trazendo essa questão de oposição, tá certo? De frear, de censurar e etc, etc. Dando cada vez mais poder ao imperador. Tá? Então, pessoal, essa é a nossa primeira aula, tá? Vendo então como é a política, como que Dom Pedro chega até o poder, Dom Pedro II chega ao poder e como, tá certo? Essa política interna ela é estabelecida. Tá? Então acompanhe os próximos vídeos que a gente vai falar mais sobre o segundo reinado e a gente vai trazer outras questões sobre esse segundo reinado.
Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá certo? Eu tento responder o mais rápido possível. E até a próxima. Falou!